Mais histórias de Jesus contadas pelos Espíritos. Os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo. Olá, queridos ouvintes, queridos internautas, estamos nós aqui com mais um programa Jesus Sempre, numa apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo. Hoje iremos analisar um texto do livro A Mensagem do Amor Imortal, do espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. O tema de hoje é Doentes da Alma. Vamos ao texto. Depois que ele entrou no barco, os ventos acalmaram. A tormenta não fora total. Mesmo assim, as águas do mar ficaram agitadas e aqueles que se encontravam navegando foram tomados de justo receio. O mar, em verdade, é um grande lago que não pode ser considerado como um dos maiores. O seu volume de águas é menor do que o da Baía de Guanabara. No entanto, em face da ausência de águas na região, era altamente considerado naqueles tempos e ainda hoje. Aqueles eram dias de grande efusão de júbilos, de exaltação e de encantamento. Por onde ele passava, as multidões afluíam refertas de mutilados do corpo e da alma, que recebiam o seu concurso estelar, recuperando-se e glorificando-o. Os episódios que sucediam eram ricos de misericórdia e de amor, saturando as vidas com as bênçãos da esperança, do reconforto e da paz. Aqui Amélia se refere ao lago de Genezaré, não é? Chamado Mar da Galileia, que na verdade não era um mar, era um lago, mas como diz aqui mesmo, em virtude da escassez de água na região, um lago era um lago bastante grande e as pessoas chamavam de mar, não é? E era ali que Jesus, o nosso querido mestre, fazia as suas colocações, fazia os seus sermões, né? Junto aos amigos pescadores e todos aqueles irmãos sofredores que buscavam um lenitivo. Existia naquela época muito sofrimento em virtude da falta de assistência. Não existia um trabalho de assistência social, não existiam hospitais, existiam pouquíssimos médicos e somente aqueles mais aquinhoados é que tinham condições de pagar por eles. Então Jesus chega justamente e vai atender aquelas pessoas sofredoras que estavam ali à míngua. Ficar doente era sinônimo de que você muito provavelmente iria morrer, porque não tinha como ser salvo, como ser curado. Não havia quem fizesse isso para os pobres. E Jesus chega naquele momento justamente e começa a curar todas aquelas pessoas doentes, todas aquelas pessoas sofredoras da sua época. Exatamente, Silvia. Naquela época, Jesus começa a sua peregrinação, na realidade, nesse grande Mar da Galileia, o Tiberíades, o Lago de Genezaré, que é onde ele vai encontrar os seus primeiros discípulos, Simão Pedro e seu irmão André. Vai encontrar João, que depois ficaria conhecido como discípulo amado, e futuramente como João Evangelista, Filipe e outros daqueles que faziam, na realidade, o grupo messiânico de Jesus. Nesse grande lago, na realidade, que era a sua base ali operacional, embora Jesus não fosse de Cafarnaum, Jesus era de Nazaré, pois a sua mãe era de lá, Jesus transformou aquela localidade, aquela cidade, Cafarnaum, como a sua base operacional. E todos os dias, sempre que ele saía dali de Cafarnaum. E fosse aonde ele fosse, ele retornava para a sua base. Muitas das vezes Jesus esteve junto à casa de Simão Pedro, lá encontrando as forças, repousando para que pudesse novamente sair nessas suas peregrinações, nesses seus atendimentos, nesse seu amparo e conforto espiritual para aqueles corações tão necessitados daquela época.
Vamos continuar então a narrativa de Amélia Rodrigues. Sem alarde ou exclusão, ele os recebia com infinita misericórdia, minorando as suas aflições, curando as suas enfermidades desagregadoras. Após o atendimento, todos o louvavam, sorridentes e emocionados. Apesar do socorro em quantidade, muitos outros que chegavam ainda suplicavam-lhe: deixa-nos tocar ao menos a fímbria dos teus vestidos e temos a certeza de que nos recuperaremos. O poder da fé, ao lado da disposição feliz de alcançar a renovação, ajudava-os na reconquista da saúde. O magnetismo que dele se exteriorizava reconstruía os tecidos apodrecidos e produzia alteração nos processos de recuperação moral. As doenças procedem do espírito endividado, vilmente comprometido com a sua retaguarda em razão dos atos ignóbeis e das torpezas praticadas. Não resta a menor dúvida, meus irmãos. Nós sabemos, através da nossa querida doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, que tudo que nos acontece tem uma razão de ser ligada diretamente às nossas atitudes em vidas pretéritas e algumas vezes até mesmo nessa própria existência. Quando Jesus fala que as doenças procedem do espírito endividado, vilmente comprometido com a sua retaguarda, não é? Em razão das suas torpezas, ele está justamente afirmando isso que os espíritos nos dizem. Tudo que nós vivenciamos é em virtude de nossas atitudes. Se nós renascemos com defeitos, com doenças, com mutilações e coisas que tais, é porque de alguma maneira, numa vida anterior, nós mutilamos o nosso corpo e, consequentemente, o nosso perispírito, que é a forma do nosso corpo. Se você, numa vida anterior, de alguma forma, danificou, isso ocorre muito em caso de suicídios, não é? Quando a pessoa se suicida, a forma que ela encontrou para fugir da sua vida material, não é? Muitas vezes tomando veneno ou se enforcando, qualquer coisa assim menos feliz, isso vai afetar diretamente a forma do seu futuro corpo físico. Então você vai ter um estômago enfraquecido, você vai ter dificuldades respiratórias, você vai ter realmente situações que vão expressar aquela região do seu corpo físico que foi danificada em vida anterior. Danificando o corpo físico de maneira violenta, você danifica o seu perispírito, que é a forma, que é aquele que vai te dar a sua compleição física, a sua forma física na próxima reencarnação. Então temos que ser sempre muito cuidadosos com o nosso corpo físico, que é um instrumento que Deus nos oferece para o nosso crescimento. Sem a vida na matéria, nós como espíritos não podemos evoluir. Embora saibamos que também evoluímos no plano espiritual, mas é a vivência na carne junto a outros espíritos encarnados que nos dá a possibilidade de reparação. Pensamos o seguinte, meus amigos, meus irmãos. Todos nós vivenciamos situações muito difíceis e às vezes com necessidades orgânicas. Porém, Jesus, para chamar a sua atenção de cada um daqueles corações, precisava fazer com que eles o ouvissem. E qual foi a primeira necessidade que o mestre pensou? Trazer para aqueles corações tão em dificuldade, com tantas tamanhas situações de necessidades orgânicas, a cura, a expulsão daqueles espíritos obsessores, e isso foi fazendo, naquele contexto histórico de uma Palestina antiga, onde não se tinha nenhum tipo de atendimento médico, de assistência social, exatamente com que aquela situação do mestre fosse passando de boca em boca e eles fossem procurando. Na realidade, Jesus fazia com que aqueles corações se chegassem a ele, mas a mensagem do mestre, o objetivo maior, não era curar apenas o corpo físico, mas essencialmente curar o corpo
espiritual. Usar da sua mensagem para que a semeadura da Boa Nova ficasse plantada em cada um daqueles corações, que é a nossa renovação. Porque, como bem disse a Silvia aqui, as doenças estão relacionadas à questão espiritual, né? Que estão impregnadas no nosso perispírito, como nos afirmam os benfeitores espirituais da nossa doutrina espírita. E é exatamente por isso que muitas das vezes nós precisamos curar não apenas o corpo físico, mas também o corpo espiritual, porque é de lá que é oriundo todas as situações que nós vivenciamos. Estamos, meus irmãos, com o programa Jesus Sempre, pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a rádio que toda a família pode ouvir. E hoje estamos analisando uma passagem do livro A Mensagem do Amor Imortal, da psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. E o texto que nós estamos vendo hoje chama-se Doentes da Alma. Vamos então prosseguir a leitura do nosso texto. Nada obstante, os enfermos da alma, logo recuperados dos desgastes físicos, retornavam aos conflitos e comportamentos infelizes, sem aproveitarem a oportunidade de reconstruir a vida ditosa. Imantados à matéria, os indivíduos de então, como os de hoje, apenas pensam nos resultados concretos, evitando assumir o compromisso de realizarem uma radical mudança de conduta mental e moral, estabelecendo novos parâmetros para a autorrealização, aquela que conduz à paz. Observe como nada muda, né? Nós somos exatamente assim. Quando estamos doentes, nós queremos a cura de todas as maneiras, ficamos mais tranquilos, somos menos exagerados, de repente, no comer, nas nossas atitudes, mas assim que a saúde é recuperada, voltamos a fazer todas as coisas de novo. Nós nunca paramos para pensar por que fiquei doente. Não é? Nós nunca paramos para pensar na essência do mal, né? Do mal que nos atinge. Não é que você pegou uma virose, não é nada disso. Você pegou a virose, você pegou. Mas por que você pegou a virose? Pegou a virose porque você estava desatento com o seu corpo físico. Nós temos que lembrar que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras, elas podem nos fortalecer espiritual e fisicamente ou nos enfraquecer. Quanto mais nós vivemos de acordo com a lei divina, quanto mais nós buscamos viver o bem, viver o amor, viver a mansuetude, viver de acordo com os evangelhos, né? Com o evangelho de Jesus, com as suas lições de amor e fraternidade, mais harmonizados nós ficamos com o universo, mais harmonizados nós ficamos com o mundo e com as pessoas à nossa volta. E uma vez que estamos harmonizados, nós ficamos menos suscetíveis às doenças. Ficamos menos suscetíveis ao ataque das bactérias que estão por aí, porque elas estão em toda parte. Mas isso é muito interessante, como as pessoas esquecem de verificar esse lado. Nós ficamos doentes porque nós abrimos espaço para o ataque dos germes e das bactérias. Se nós mantivermos uma conduta reta, uma conduta voltada ao amor ao próximo, uma conduta voltada a fazer o bem e a vivenciar, sobretudo, o Evangelho de Jesus, nós estabelecemos à nossa volta uma espécie de campo magnético protetor. Esse campo magnético protetor que vai garantir a nossa saúde. Devemos nos lembrar, em primeiro lugar, se nós ficamos doentes do corpo, é porque, primeiramente, estamos doentes da alma. Todas as vezes que o mestre curava alguém, ele dizia que a criatura deveria ir e que, na realidade, não deveria continuar com aquela mesma situação, quando ele informava da seguinte forma: vá e não peques mais para que o pior não te aconteça. Era uma recomendação, porque Jesus sabia que se a criatura continuasse no erro,
continuasse se equivocando, a situação se agravaria. E é, de fato, aquilo que nos ocorre mesmo nos dias atuais. Essa recomendação Jesus nos deu há mais de 2000 anos. Muitas das vezes nós encontramos companheiros, irmãos, que aparecem nas casas espíritas buscando exatamente esse tipo de atendimento. É um tipo de colocação equivocada do irmão. Porque quando ele vai ali, recebe as benesses dos amigos espirituais, dos companheiros que fazem o atendimento ali na casa espírita, ele está se reconciliando com as leis divinas, com as leis do Criador. Ocorre que, muitas das vezes, quando ele se sente bem, quando ele está um pouco melhor, ele se afasta daquele tratamento que ele iniciou. E muitas das vezes ele esquece o benefício recebido. E aquela situação que era um pouco embaraçosa no início, se torna muitas das vezes pior, relembrando aquilo que Jesus comentava há 2000 anos atrás na Palestina, quando dizia exatamente aquela frase que nós aqui repetimos: vá e não peques mais, para o que pior não te aconteça. Realmente, Cosme, isso é muito interessante quando você fala que as pessoas chegam à casa espírita, não é? Sempre, como a gente costuma dizer, pela dor, não pelo amor. Elas vão à casa espírita buscando soluções para os seus problemas. E quando elas veem que o seu problema melhorou, diminuiu, aparentemente sumiu, elas também somem da casa espírita, não é? Isso é muito interessante. E aí, o que acontece? O problema acaba voltando, porque, na verdade, a origem do problema está na própria pessoa. Ela precisa se modificar, ela precisa mudar a sua maneira de ser para que ela se torne mais resistente ao ataque, muitas vezes, de irmãozinhos desencarnados menos felizes que estão ali à espreita, apenas aguardando um pequenino deslize para se apossar das pessoas. E aí a gente às vezes vê uns comentários bem engraçados, né? Que as pessoas vão à casa espírita e desejam a mudança, desejam a melhoria, mas não desejam se modificar. Então vão à casa espírita e aí nada acontece. Não acontece por quê? Porque elas não se modificaram. E aí elas saem por aí dizendo: eu vou embora dessa casa, porque essa casa é fraca, né? Essa casa é fraca, essa casa não resolveu o meu problema. Não é a casa espírita que é fraca, meus irmãos. O que é fraco realmente é a sua vontade de mudar. Não é? Porque quando nós estamos fortes e decididos na nossa mudança, na nossa melhoria íntima, tudo vai ocorrendo naturalmente, não é? Bom, vamos então dar prosseguimento à nossa leitura. Aqueles eram, pois, dias muito difíceis. A mensagem chegara para libertar as criaturas do servilismo, às paixões degradantes, do jugo escuso da sordidez. Jesus, porém, reconhecia que aquele era um estado de infância psicológica, em que os homens e mulheres se encontravam, e por isso, na sua condição de educador por excelência, oferecia-lhes conforme o desejavam. Porém, assinalava quanto à necessidade de seguirem além na busca do essencial, daqueles valores que não se perdem e têm sabor de imortalidade. Mesmo hoje, no atual estágio da cultura e da civilização, pululam as multidões que desejam milagres, que anelam por ter resolvidos os seus problemas e não procuram compreender a necessidade de esculpirem nos refolhos do ser os propósitos de espiritualização e de sublimidade interior. Considerando o mar humano tumultuado pelas aflições superlativas, torna-se indispensável que a criatura reflexione e permita que Jesus se lhe adentre na alma, para que os ventos agitados das paixões dissolventes se acalmem. Somente então haverá paz e libertação das doenças da alma, encontrando-se, por fim, a saúde integral. Exatamente como nos diz Amélia Rodrigues, não é?
Nós sempre buscamos resultados imediatistas. Nós sempre queremos resolver os problemas sem buscar a nossa mudança, a nossa reforma íntima. E a gente precisa justamente permitir o quê? Que Jesus penetre em nós. Nós precisamos permitir que Jesus e os 6 ensinamentos evangélicos façam parte da nossa vida. Não adianta apenas eu conhecer o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ler, não é? Ir à casa espírita, assistir palestras, tomar a água fluidificada, receber o passe, se eu não busco me melhorar, se eu não busco efetivamente viver os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Silvia, é muito importante essa narrativa de Amélia, quando ela nos remete exatamente isso, para nós buscarmos a nossa modificação, a nossa interiorização, a reforma íntima. E todos nós que buscamos essa nossa melhoria interna, a gente sabe muito bem que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Há uma frase que as pessoas conhecem muito bem, que diz que a natureza não dá saltos. Nós não estamos buscando a santificação, porque nós ainda somos espíritos, como mesmo a Amélia redige nesse texto, que nós estamos ainda na nossa infantilidade espiritual. Mas é importante que nós reconheçamos que é necessário que nós iniciemos esse processo. Esse processo que é um processo paulatino, é um processo que vai iniciar aos poucos e que vai nos trazer ainda quedas, e muitas das vezes nós vamos ter que levantar das dificuldades que nós passamos no dia a dia. Então, quando nós buscarmos esse entendimento, nós vamos encontrar Jesus efetivamente dentro de nós. Porque não basta apenas nós dizer que nós acreditamos no Mestre, que nós o amamos. É necessário, como ele mesmo nos afirmou, para que nós seguíssemos os seus mandamentos, os seus ensinamentos, para que nós estivéssemos honrando naquilo que ele nos orientou como as suas máximas. Essa máxima do Cristo, que nós vamos encontrar nos refolhos mais íntimos de cada um, vai chegar de acordo com o despertar da criatura, porque cada um vai encontrar o Cristo dentro de si em determinado momento. E Jesus sabia disso. Jesus, quando faz a colocação para os seus discípulos, perguntando o que diziam as multidões, quem ele era. Exatamente. Né, Silvia? Exato. E o Simão Pedro vai à frente dos demais e diz: Senhor, tu és o Cristo de Deus. Mas Jesus sabia que, na realidade, naquelas colocações anteriores que eles haviam feito, que a multidão não acreditava que ele era o Messias. Alguns diziam que ele era Elias, que era Jeremias, que era João Batista, algum daqueles profetas do Antigo Testamento. Mas Simão Pedro recorre e diz: tu é o Cristo de Deus. E ele diz para Simão: Bar Jonas, bem-aventurados és tu, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Não reveleis isso a ninguém. Porque Jesus sabia que não era simplesmente eles anunciando que aqueles eram o Messias, mas sim cada criatura percebendo dentro de si que ele era esse Messias tão anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, estaria comprovando dentro de si que a sua mensagem estava viva, permaneceria para sempre. Exatamente. Agora nós devemos dar aqui aos nossos ouvintes, né, um recadinho. Não se preocupem em resolver todos os seus problemas, né? Todas as suas, digamos assim, as suas dificuldades nessa existência. Temos tempo, né? Temos tempo. Se não conseguirmos resolver todas nessa existência, com certeza não conseguiremos, teremos muitas outras pela frente, não é? O importante é tentar sempre, fazer de cada dia uma nova experiência, uma nova oportunidade de melhoria e crescimento moral e espiritual. E assim, nossos queridos ouvintes, terminamos mais um programa Jesus Sempre. Devemos lembrar que em todas as situações, em todas as questões da nossa vida, para toda e qualquer situação, a resposta é Jesus
sempre. Isso mesmo, Silvia. Devemos sempre estar com Ele e buscarmos sempre as suas orientações, os seus entendimentos, na busca para que nós possamos nos transformarmos, estarmos um pouco mais próximos a Ele. Jesus sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.